Oi, gente, aqui é a Tati, canal Storytime da Aula Aberta, e eu tô gravando alguns vídeos pra falar do congresso que eu participei na FGV, nesse momento que eu tô gravando, né, faz uma semana que teve esse congresso, e aí eu fiz algumas anotações. Tem um vídeo anterior, com a parte 1, que eu falei da reunião que teve na divisão de gestão de pessoas e relação de trabalho, então eu dei um panorama ali, né, do que eles disseram. E agora eu quero comentar com vocês sobre uma palestra que eu assisti da divisão de estratégias, que é o que eu até comentei no vídeo anterior, né? Que assim, gente, eu fui para a divisão de gestão de pessoas. Só que o que aconteceu na hora ali do credenciamento, eu falei, pra onde eu vou, né? Onde é que tá o prédio? Falar, não, sobe aqui as escadas que tá tendo coisa lá. Aí eu subi as escadas, abri a porta e eu tava num auditório que, tipo, tinha um palestrante no palco, então, tipo, assim, eu entrei e pensei, mano, vou sentar, né? Mas eu fui olhando o crachá de todo mundo, era a divisão de estratégias. Mas eu falei, já tô aqui mesmo, vou sentar. Sentei, peguei meu caderno pra fazer anotação, aí daqui a pouco eu olho não, né? Eu escuto, eu ouço inglês. Aí eu olho assim pra frente, o slide todo em inglês, o palestrante em inglês, e eu, putz, mano. Além de parar na palestra errada, ainda paro numa palestra que tá sendo em inglês. Então, nesse momento, eu quase pensei em levantar e sair, mas eu pensei, não, vou ficar, já tô aqui mesmo, né? Já cheguei atrasada, eu abri a porta, um monte de gente me olhando, tô na divisão errada, sentei, fingi costume, peguei e comecei a anotar. Mas, surpreendentemente, até que eu consegui entender algumas das coisas que estavam sendo ditas, tá? Eu não consegui pegar toda a palestra, mas eu também fui tirando foto, assim, dos slides, né? E traduzindo, obviamente, então aí facilitou para entender o contexto. Então, o nome da palestra, né? Use AI, Artificial Intelligence to Discovery. Navigate the Nexus, Reimagine the Scientific Enterprise. E eu não me dei o trabalho de traduzir o título, gente. Então, de cabeça, não sei traduzir. Mas, basicamente, sobre o uso de IA, né, na pesquisa científica. E essa palestra ela foi conduzida pelo Daniel Andrews. Ele é um pesquisador da Florida Atlantic University. E ele é editor do Journal of World Business, que é uma das maiores revistas científicas na área de negócios do mundo, tá? E aí ele falou, né, ele começa a dizer, né, da parte que eu peguei, sobre o uso de inteligência artificial nas pesquisas, e ele falou assim, que quem é bom pesquisador vai aprender a usar IA para maximizar o melhor que puder das pesquisas, né? Mas que quem é um pesquisador medíocre, independente da IA ou não, vai continuar com pesquisas medíocres. E ele basicamente disse assim que a IA não vai fazer milagre. Se a pessoa não entende direito o que ela tá fazendo, ela pode até usar a IA para fazer tudo por ela. Mas assim, não vai sair uma coisa boa, né? Isso, palavras dele. E aí ele comentou, né, sobre como o mundo precisa ver o Brasil não só como um país emergente, mas com um grande potencial de pesquisa, incluindo as questões de fintechs, o meio digital, porque nós somos nós temos várias fintechs, várias empresas na parte de finanças, né, principalmente nisso, de bancos digitais, né, enfim, e que a gente é um mercado consumidor gigantesco, sabe? E a gente tem muita oportunidade nisso, né? A gente fala muito de que muitos assuntos que tem aqui no Brasil não são interesse das grandes potências. Não são mesmo, gente, né? Inclusive, em outro vídeo eu vou comentar de outra palestra que a palestrante falou. Não vai conseguir publicar isso lá fora porque isso não é interessante lá fora, mas é importante aqui. Então, que a gente publique nas nossas revistas e valorize também, né, os nossos artigos. Mas nesse caso em específico, ele falou, gente, o mundo quer mais artigos sobre as fintechs. E as fintechs estão no Brasil. Então tem vocês, pesquisadores brasileiros, que podem liderar, né, esse tipo de pesquisa. Não é esperar vir os pesquisadores de fora para vir aqui estudar sobre isso, né. E aí ele falou, né, o que a inteligência artificial ainda não pode fazer, e ele até brincou, né, falou assim, gente, eu não duvido se talvez daqui a alguns anos consigam, tá, porque as coisas mudam tão rápido, mas neste momento, né, a inteligência artificial, ela não consegue decidir o que é interessante. Então, por exemplo, isso que a gente tá falando, né, da fintech ser um importante
é uma coisa interessante para pesquisar, mas a gente também às vezes tem essa noção de que, tipo, dependendo do tema que tem aqui no Brasil, é interessante para nós, não vai ser interessante lá fora e não vai publicar. A inteligência artificial não consegue fazer esse julgamento. Quem vai fazer esse julgamento é o pesquisador, que entende da sua área, que entende do seu diálogo de pesquisa, né? Assim como a Huff muito fala no seu livro, né? De design de pesquisa. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Isso parte do ser humano com base no seu entendimento ali. E é preciso isso, né? O julgamento humano para escolher o problema de pesquisa, para verificar gaps teóricos, da coragem, né, de fazer perguntas que a literatura existente evitou, né, até o momento. E ele comentou também, né, até essa questão de escolher um problema de pesquisa que pode até reorganizar todo o diálogo acadêmico, né, em torno disso, da gente perceber também quando um conceito conhecido deixou de funcionar em um novo contexto. E aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, até pensando da minha tese, né, tem uma teoria que ela é mais antiga, já tem algumas décadas, né, inclusive ela tem algumas versões mais atuais, que é a TAM, que é a teoria da... Ai, gente, como que fala a tradução? Da aceitação de tecnologia. E essa é uma teoria que já foi muito usada e muitas vezes a gente pode até falar, já tá até batido, já tá até passado. Só que hoje a gente vive um contexto que com inteligência artificial, as tecnologias, elas não são mais lineares. Ela não é uma coisa estática, né? Então, por exemplo, vou usar um celular, vou comprar uma televisão, vou comprar não sei o quê. Tipo, essa teoria tem bastante sentido para esse tipo de coisa, mas, por exemplo, hoje que a gente fala de inteligência artificial, de automatização, de coisas assim muito rápidas, de coisas que conversam com você, mesmo que não tenham o melhor dos argumentos, mas tá ali dialogando com você. Então a TAM, esse é um gap que eu percebi, né? Ela já não, eu acho, tá? E, enfim, já não serve, essa teoria precisa de mais atualizações, porque ela já não consegue mais explicar com o uso dessas tecnologias mais que estão, né, tem outro formato. E aí ele falou bastante, né, de você usar a IA para multiplicar possibilidades, mas óbvio, com base no que a IA te traz, você vai e usa e exerce o seu julgamento humano, né, para tomar a decisão que realmente importa. E aí ele focou muito na questão de capital humano. Nenhum algoritmo consegue sentir entusiasmo teórico ou julgar a relevância estratégica de uma ideia. O que ela pode fazer é te bajular, né? Inclusive tem alguns estudos que estão falando sobre isso, né, gente? Não acreditem em todo elogio que um IA te dá. Inclusive, é preferível você confiar mais no julgamento de um humano, que às vezes te criticou ali, do que confiar no julgamento de um IA, porque a IA, a tendência dela é fazer com que você queira usá-la cada vez mais. Então ela vai te adular, né? Um conceito de adulação. Ela sempre vai te pôr pra cima, né? Apesar de que eu vi algumas pessoas, né, que disseram que tentaram contornar isso usando prompts que falem, né? IA, que você possa discordar das minhas ideias. Discorda, é assim que fala? Discordar. Nossa, tô conjugando errado aqui a palavra. Mas, e aí quando você ativa esse prompt, e eu já tentei isso. Gente, aí a IA começa a discordar de tudo que você faz. Mesmo que você tá mandando um negócio que tá certo, ela discorda. Então, assim, não tá muito bem calibrado isso. Não sei se um dia vai estar, né? Enfim. Então, cuidado com essa adulação excessiva da IA, tá? Não deixa seu ego, assim, porque senão você vai deixando, daqui a pouco alguém te critica. Aí tu fica com raiva e fala, a pessoa tá me criticando, ela não sabe, porque a IA concordou com tudo que eu disse. Calma lá, né? Debate errado sobre a inteligência artificial, ele traz isso, ele diz que é o seguinte, tem muito periódico, né, tem muita revista científica, editor e parecerista, que entra em pânico quanto à autenticidade de artigos produzidos com IA, mas o verdadeiro debate editorial deveria ser sobre o avanço estrutural da ciência, se aquele artigo de fato está avançando com o conhecimento né, científico que a gente conhece. Aí, eu já não sei se eu concordo tanto assim com isso. Por quê? É óbvio que tá todo mundo usando IA para potencializar o que você faz, mas eu acho que sim, a gente tem que tomar um cuidado com alguém que usou IA de cima a baixo, porque, gente, por melhor que seja o esforço dos revisores, ele vai acabar deixando passar alguma coisa.
né? Inclusive, assim, tem algumas histórias, né? Tem coisas conhecidas, tipo artigos que foram publicados e depois tiveram que sair do ar porque descobriu que teve partes ali que foi inventada, que é mentira, que contradiz coisas. Aí os autores se justificam, tipo, mas não foi minha culpa, foi a... E amigo, se você tá usando a IA, inclusive aqui no Brasil, né, o CNPq, a CAPES e a própria Ampad lançaram alguns documentos, né, que diz, olha, se tu vai usar IA, beleza, pode usar. Só que é o seguinte, você vai declarar onde usou e você é responsável por tudo isso. Se tiver algum erro, qualquer coisa, você não venha depois dizer, mas eu não sabia, foi a IA. É responsabilidade tua checar o que a IA tá dizendo, né? E é complicado, gente, porque é lógico que a gente tem que se preocupar com a qualidade dos trabalhos, se aquilo tá avançando com a ciência e tudo mais, mas eu não sei como funciona nos Estados Unidos, né, se os pareceristas, né, se os avaliadores, se eles recebem pagamento, se eles são pontuados por isso, ou se é de graça igual aqui, mas o fato é que aí no vídeo anterior que eu falei, né, do congresso, gente, ser avaliador é um trabalho ingrato, não tem como você saber de tudo, você vai conseguir olhar a estrutura e tudo mais, então vai ter coisa que vai deixar passar. E aí, só depois de muito tempo, alguém lendo com mais atenção aquele trabalho, vai perceber, peraí, mas gente, isso aqui tá inventado, isso aqui não existe. Aí vai perceber que é IA. Aí quando chega nessa fase, aí você começa a criticar a própria revista, né? Você critica os revisores, você critica os editores, a revista, porque que deixou provar um artigo desse, né? Então, eu acho que é uma discussão muito complicada, gente. E é o tipo de coisa que pode destruir carreiras, tá? E eu sei que pode parecer exagero o que eu tô dizendo, mas assim, gente, aquela coisa, que nem diploma que foi falsificado, ou você falar que fez um curso, não sei na onde, passa 10, 15, 20 anos, a galera descobre e tu perde toda a credibilidade que tu teve na carreira. Inclusive, a gente teve um caso recente aqui, né, de uma cientista que, pô, gente, ela realmente tem uma carreira do caramba, sabe? Ela realmente fez muita coisa boa. Mas aí ela falou que fez uma pós em Harvard, mas não era pós, era, sei lá, um curso, assim. E acabou com a carreira dela, ia até fazer filme, né, com a Thaís Araújo contracenando. Teve uma outra história de um ex-ministro da educação que chegou aqui, aí descobriram que o doutorado dele teve algum problema, não conseguiu defender, sei lá, gente. Sei que era coisa antigaça, de 20 anos atrás, e óbvio que a carreira que o cara construiu é verdadeira e é verídica, mas o fato de tu ter cometido um erro, isso pode acabar contigo. Então, assim, isso é uma coisa que eu me preocupo muito, e eu tenho muita preocupação também, porque eu tô no início da carreira, eu preciso publicar artigo, isso pontua pra concurso, então às vezes eu só fico, manda isso aqui pra uma revista e vai. Mas é óbvio que também tem essa preocupação, gente, também não é só vai, porque assim, é o seu nome que tá ali, né? Então você ter um trabalho que alguém descobre que tem problemas muito graves ali, que nitidamente teve informação que foi inventada, eu não sei, gente, isso é uma coisa que... se fosse eu, tá? Eu acho que se eu percebesse que tem uma falha muito grande, eu mesma ia entrar em contato com a revista e pedir pra ajustar antes que alguém descubra. Porque, gente, tem pesquisador que a função dele é pesquisar falha nos artigos. Ele fica olhando os artigos nas revistas e procurando falha. Seja falha metodológica, seja falha da literatura, nos resultados e fazendo replicação. Então, assim, não sei se a gente tá tão num debate errado assim de tá? Então, nessa parte eu não sei se eu concordo tanto assim com ele, não. Crença central. Ele falou, né, da gente julgar a produção acadêmica pela qualidade da informação feita e pela responsabilidade do processo utilizado, e não pelo medo da tecnologia. Concordo também, tá, gente? Eu acho que essa questão, né, a gente tem que julgar mesmo pela informação e de novo, a conta vai pro pesquisador, tá? Óbvio que se um avaliador olhou, né, a gente sabe, isso dá um problema lascadaço, gente, né? Você é avaliador, você é um editor, a aprovar um trabalho que tem falhas grotescas, que tem erros grotescos. Mas eu ainda acho que a culpa tem que recair mais no autor, porque foi ele que fez. Não interessa o que ele usou. Mas se tiver uma falha, que isso respingue no pesquisador. É óbvio que eu tô dizendo isso, mas com aquela consciência, né, de tipo, gente, imagina, você ter uma carreira destruída porque tu fez uma merda. É que dependendo da merda também que tu faz, né? Então o debate, né, a IA ajuda a produzir pesquisas mais válidas, transparentes e
consequente, eu não sei se eu não tenho errado, irresponsável, é uma pergunta, né? Eu não sei se a IA ajuda a produzir pesquisas tão válidas. Apesar de que teve um artigo que eu li para uma disciplina, gente, que foi assustador, que era sobre desenvolvimento de itens para escala. Fizeram usando a inteligência artificial e conseguiram, gente. Construíram uma escala do zero que ainda não existia, porque também tem isso, né, gente? Se você querer criar uma coisa com a IA de algo que já existe, mesmo que ela não te diga, ela vai pegar o que existe, né? A IA não inventa, ela pega o que existe. Então criaram um construto novo, porque sabiam que aí ela não ia ter muito de onde pegar, entre aspas, né? Porque é óbvio que ela vai montar o referencial teórico dela com base no que existe. No caso, precisou do olhar humano, porque a IA criou 6 dimensões. E aí, com o olhar humano, eles perceberam que na verdade eram 3. Mas mesmo assim, gente, a IA gerou itens assim, que eu fiquei, cara, eu, com todo o meu know-how, assim, né, com o que eu sei até o momento, não sei se eu teria conseguido chegar naquelas conclusões. Então, assim, e ele fala, né, que a gente tem que avaliar isso, quanto que a IA tá conseguindo deixar a gente mais ágil, mas que ele acha que a IA não vai tornar uma pesquisa fraca numa pesquisa forte. E aí, esse ponto eu concordo. Ela vai tornar pesquisador forte, mais forte ainda e mais ambicioso. Porque é aquela coisa, a pessoa que entende, pelo menos um básico ali, e usa a IA, ela consegue perceber onde tem erro. Ela consegue perceber o que não foi falado. Imagina que sobre um assunto, tu pede pra IA fazer uma redação. Aí desse assunto tem várias coisas. A IA focou só nisso aqui. Se você conhece um básico do assunto, você sabe que tá faltando algumas coisas. Entende o que eu tô querendo dizer? Agora, quando tu não sabe nada, a IA te dá isso aqui, tem isso aqui, tudo que ela deixou, mas pra você isso aqui tá brilhante. Porque você não sabe porra nenhuma, né? Então, isso eu concordo. Eu acho que assim, e inclusive é uma preocupação que eu tenho, por isso que eu foco tanto nas minhas aulas do doutorado, e eu foco mesmo, gente, ao ponto de tá diminuindo minha carga de trabalho, tô ganhando menos de salário, tá? Enfim, porque eu quero genuinamente aprender. Eu quero dominar, entendeu? Eu quero saber de métodos científicos, eu quero saber da estrutura de um trabalho. Estou cada vez mais me especializando, né, em vários métodos, em específico no quant, né, por exemplo, essa questão de escalas psicométricas, de saber usar, porque a gente vai usar a IA como um potencializador, mas que a gente seja o cérebro que entende esse todo e usa realmente como uma ferramenta. Eu quero ser uma pesquisadora forte, né, assim, metodologicamente falando, enfim, de tudo isso, né? Então, eu acho que é isso, gente, é aquela coisa. Tanto que tem alunos que eu falo, gente, usa a IA pra te ajudar. Só que, óbvio, o bom aluno que entendeu o que é pra fazer, ele vai potencializar o uso dele com a IA. O que não sabe porra nenhuma vai pegar qualquer porra na IA e não vai saber o que fazer, então, né? Gente, então é isso dessa palestra. Depois eu vou fazer também um post, um carrossel pra colocar nas redes sociais, né? Porque é isso, gente. Eu acredito na disseminação do conhecimento científico. Eu acho que quanto mais gente por dentro desses assuntos, melhor, né? Então, eu espero que toda essa discussão que eu trouxe aqui pra vocês, né? Eu sei que muita gente não conseguiria estar ali, né? Numa palestra como essa, seja por uma questão da inscrição, que o valor é alto, seja porque, pô, é dia da semana de tarde, tem muita gente que tá trabalhando, né? Mas eu espero que... E é uma ambição minha que eu tenho, né? Tanto nesse canal quanto das minhas redes sociais. Às vezes eu falo bosta, posto desafio, não sei o quê. Mas eu quero trazer esse tipo de conteúdo que eu acho que é muito relevante, é importante para que a gente entre nessas discussões, para que mais pessoas possam estar por dentro. E, bom, é isso, né? Eu não tenho pretensão nenhuma de desbancar grandes influenciadores com seus tigrinhos aí da vida, mas que vocês possam ter um espaço onde se discute ciência de verdade, né? E não só com base em achismos, evidências e sei lá o quê. É isso e até o próximo vídeo.